Boa noite, meus amores, como é que vocês estão? Mais uma live, mais um bate-papo e uma troca aqui com vocês. E hoje o nosso bate-papo tá pra lá de especial. Nós vamos falar hoje sobre escassez. Saia da escassez de uma vez por todas. Eu tô fazendo um clube do livro maravilhoso, que é um clube avançado de Access Consciousness, onde a gente trabalha ferramentas sobre o dinheiro, sobre os nossos pontos de vista, como nós vemos o dinheiro. E claro que conhecimento adquirido é conhecimento compartilhado. Aqui comigo é assim. Então, eu vou estar trazendo um pouco para vocês da consciência que eu tô cada vez mais aprofundando nesse curso extraordinário de Access Consciousness que eu tô fazendo. Eu quero aproveitar e quero pedir para você já encaminhar essa live para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele familiar que tá naquele perrengue danado, que você sabe que tá naquele perrengue e que requer, né, tá aí ouvindo essas ferramentas, um pouquinho dessa consciência e quem sabe aí ele perceber que ele pode ser o grande criador da realidade dele e tá construindo aí uma nova realidade. Posso contar com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Gratidão a cada um de vocês que estão aqui me ouvindo para que a gente possa estar fazendo essa troca grandiosa, maravilhosa. Quero aproveitar e deixar aqui um beijo grande para todos vocês, tá bom? Estou compartilhando aqui com algumas pessoas lindas e o que mais é possível. E é isso, amores. Vamos falar hoje sobre escassez. Como nós podemos, né, liberar toda essa escassez aí que atrapalha a gente, né, os nossos pontos de vista. E hoje em dia tá bem complicado, né? A gente liga as televisões e o que a gente vê? Só falando de catástrofes, de dinheiro, de inflação, de preços altos, tudo subindo, subindo, subindo. E você continua criando o mesmo dinheiro. Ou você escuta tudo subindo, subindo, subindo e se depara com imagens, né, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, daqueles milionários vivendo uma vida de luxo, divertindo, viajando, aproveitando a vida. E você fala, caramba, como que ele tá vivendo isso? O que ele faz para vivenciar isso? E eu ainda tô aqui, nesse mesmo espaço, nesse mesmo tempo. E aí começa a vir o quê? O julgamento. E essa é a chave que eu estou virando, vamos dizer assim, né? Nesse curso e aprofundando cada vez mais. O quanto que nós temos julgamento constante sobre tudo que está relacionado com o dinheiro. Quem aqui não julga o dinheiro? É dificílimo a gente acabar não julgando, amores. É muito difícil a gente não julgar o dinheiro. Porque praticamente tudo está baseado no dinheiro. Então você tá aí muitas vezes falando, eu escolho liberdade financeira, né? Eu escolho autonomia financeira. Eu escolho ter muito dinheiro para poder fazer aquilo que eu quero, para escolher aquilo que eu desejo. E aí eu deixo uma perguntinha para vocês, verdade? Você realmente está escolhendo dinheiro? Você está disposto a pagar para ter o dinheiro? Como assim, Renata, disposta a pagar para ter o dinheiro? Eu me dei conta disso no curso. E de estar fazendo essas ferramentas, sendo a ferramenta.
Muitas vezes a gente pede pelo dinheiro, mas a gente não está disposta a ter o dinheiro. Muitas vezes você está fazendo uma escolha da boca para fora. Você só está falando, mas aqui dentro não tá dando um match. Percebe? E eu resolvi trazer esse tema para vocês porque nesses últimos 3 dias eu ouvi muito sobre isso. Eu ouvi muitas pessoas, me questionando isso. Cadê o dinheiro? As pessoas não estão vindo. O meu negócio está com dificuldade. As pessoas estão sumindo, né? Cadê? E aí eu falei, vou trazer esse tema para vocês. E essa semana também eu vi um vídeo da minha amiga Daiane, não sei se a Dai tá aqui, né, Dai? Se você tiver, dá um oi. E aonde a Daiane estava contando, né? Ela foi para Nova York agora e ela passou por um processo, né, de criar o dinheiro para ela poder fazer essa viagem, né? Que você sabe, viagem internacional tem um certo custo e tem tudo que tá ali por detrás disso. E aí a Daiane trouxe essa consciência, né? Que ela estava organizando tudo para a viagem, porém, faltando, se eu não me engano, 2 semanas, é que as coisas começaram de verdade a se concretizar. Ou seja, uma viagem internacional, 2 semanas antes, e as coisas ainda não tinham se materializado, vamos dizer assim. E eu trabalho muito com isso e eu falo muito com a Dai, porque a Dai, ela é realmente uma amiga íntima minha, né? Uma amiga próxima. Então a gente faz muitas trocas. E aí uma das trocas que a gente fez foi isso, né? Do quanto você tá matando o seu projeto, o seu sonho, antes mesmo que ele se concretize. O quanto você deseja fazer um curso, deseja fazer uma viagem, deseja fazer um projeto, deseja abrir um negócio. E aí você mata esse negócio antes mesmo dele se concretizar. E é você que mata ele. Porque não importa que as pessoas não acreditem em você. Não importa o que os outros vão dizer de você. Se você acredita nele, você entra em conexão com ele, você vai criar, você vai manifestar tudo isso. Muitas pessoas não conseguem ir para o próximo nível simplesmente pelo fato que elas mesmas desistem daquilo que elas tantos falam que quer. Então, às vezes você tá aí falando, nossa, eu escolho ir, sei lá, para as Maldivas. Nossa, não, eu escolho ir para as Maldivas, um dia eu quero ir para as Maldivas. Mas você tá falando da boca para fora. No fundo, nem você tá acreditando que você vai para Maldiva. Você não fez nenhum roteiro para saber quanto que você vai gastar para ir para as Maldivas, quanto custa uma diária, o que você vai fazer lá que vai ser interessante para você, que você acha que vai ser igual para você. E a gente está trabalhando muito no curso essa energia do uau, essa energia da alegria. O quanto você está tratando o dinheiro com alegria, com leveza? A Rô faz uma pergunta que eu gosto muito. Ela fala assim, se o dinheiro fosse seu amigo e você fosse convidar ele para uma festa, você acha que ele viria para sua festa? Porque é isso. Não sei se é bem essa frase, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. Porque é isso que faz com que o dinheiro venha para você com facilidade. É a alegria, é o prazer. Isso é você sair da escassez. Não ficar contando dinheiro. Eu vou compartilhar com vocês outra coisa que eu acabei de lembrar. Esse mês passado, essas semanas passadas, não lembro direito exatamente, né, quando, eu fui no salão. E aí,
eu levei um monte de moeda de 2 francos para poder pagar o serviço. E aí tinha uma pessoa conhecida minha lá no salão. E aí eu tinha falado pra Cá, que é a que faz a minha unha. Falei, Cá, eu vou te pagar com moeda, porque ela usa moeda. Eu podia muito bem ter ido no banco, ter colocado ali o dinheiro no banco. Ia me sair notas, né? Bilhetes. Só que eu cheguei lá e falei, Cá, vou te pagar com moeda, porque assim você tem moeda de troco. Eu fui pensando em ser moeda de troca. Eu falei, ela precisa de moedas pequenas para dar troco. Né? E muitas vezes a gente que é independente, pode não parecer, mas muitas vezes a gente não tem tempo nem de ir no banco ou na poste, que é aqui, né, trocar esse dinheiro. Porque a gente precisa de moeda para você dar troco para o cliente. E aí eu falei, cara, vou juntar essas moedas e vou pagar para ela com as moedas. E aí eu já tinha falado para ela, já uma outra vez que eu tinha ido, ela falou, sim, você traz, tá, eu preciso. E aí eu levei. No que eu levei, tinha uma pessoa lá conhecida, e aí a pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, você quebrou seu cofrinho. Na hora, eu dei risada com aquilo. E eu falei assim, pois é, tô trocando essas moedas com ela. Só que assim, tipo, eu peguei aquilo realmente assim, né? Ele tá achando que eu tô quebrando meu cofrinho, mas tá tudo bem. Quando eu fui embora pegar o carro, né, que eu voltei para casa, eu fiquei pensando, uau, o quanto as pessoas não valorizam o dinheiro. Em que sentido? Desde quando moeda não é dinheiro? Então agora eu só posso pagar com bilhetes? Você também reconhece que as moedas, elas podem ser contribuição na sua vida? E ela é sim uma forma de dinheiro? Tanto é que eu tinha moedas para pagar o que eu fiz ali no salão e mais. Eu podia ter feito pé, mão, cabelo, que tinha moeda ali. Não tinha levado as moedas, mas que tinha moeda para pagar. Percebe? Então, o quanto as pessoas têm julgamento e ponto de vista. E o quanto você traz esse julgamento à tona. Porque o que aconteceria com outra pessoa? Ela poderia ficar com vergonha de pagar com moedas. Eu não tive. Porque eu reconheço o valor do dinheiro. E eu sempre peço por mais. Todo dinheiro que eu invisto, que ele volte para mim multiplicado 70 vezes mais. E se os meus clientes vierem até a mim me pagar com moeda, eu recebo e recebo com gosto. Percebem? O quanto as pessoas... Eu dei esse exemplo, amores, mas o quanto as pessoas estão colocando dinheiro pequeno. E aqui não é sobre dinheiro, se é que vocês me entendem. Percebem? Então eu recebo de tudo e de todos, eu recebo de todas as formas. E eu peço sim para o dinheiro entrar na minha vida com abundância. Eu peço sim para a contribuição do dinheiro. Dinheiro, como você pode contribuir comigo hoje? Faça essas perguntas. Dinheiro, quais são as formas que você tem de entrar na minha vida com total facilidade, alegria, glória, elegância e lucratividade? Conta pra mim, quais são as formas de dinheiro que vocês estão recebendo? Vocês só reconhecem o dinheiro quando tá lá na conta com os números 0000? O 10, o 5, o 2, vocês não reconhecem? O 1? Para chegar no 100, requer esse 1. Para chegar no 1000, para chegar no 1 milhão, para chegar em qualquer outro
número requer requer o primeiro passo. E dinheiro é permissão. O quanto você está permitindo receber? De verdade. O quanto você está permitindo ser a energia do dinheiro para que o dinheiro venha com você com total facilidade? Responde para mim agora, eu vou ler aqui que eu tô vendo que o pessoal tá bombando aqui no site. Angélica, bem-vinda. Derme, Val, né? Gil, amor, uma música linda, arte terapia, olá, amor. Dai maravilhosa, eu tava falando de você. E uma música. Dai, eu tava aqui contando do vídeo que você fez, né, sobre a criação da viagem e que o dinheiro, me corrija, né, aí no site se eu estiver errada, que o dinheiro começou a concretizar mesmo 2 semanas, né, antes da viagem. Como pode ser mais incrível? Imagina se a Dai, 2 semanas antes, tivesse desistido da viagem. Se 2 semanas antes ela tivesse falado, não criei até agora, não vou criar mais, então tudo acabou, e ela tivesse baixado a frequência dela e tivesse, sabe, tipo, jogado mesmo a esponja. Ela não tinha ido para Nova York, ela não tinha vivenciado experiência incrível, ela não tinha recebido da energia daquele lugar, ela não tinha conhecido outra cultura. E eu tenho certeza, mas isso eu dou certeza, que a vida dela vai ser transformada e que depois dessa viagem não abriu portas, foi porteiras, entendeu? Eu tenho certeza. Ó, a Gil tá aqui falando, ó, somos prova de tudo, não é, Gil? Tem certeza que não vai abrir uma porta, é uma porteira, é um portal multidimensional. Porque é isso, as suas escolhas criam a sua realidade. Qual é a realidade que você está criando? O que você está fazendo? Eu tava aqui esses dias, né, cheia de coisa para fazer, e aí faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, e aquele cansaço, até que eu falei, parou, chega, vamos começar a filtrar, vamos priorizar tudo isso, o que está acontecendo? Qual é o movimento que se requer? E amores, quando eu pego no pé de vocês, eu falo, usem a ferramenta, sejam as ferramentas das ferramentas, não é à toa. Eu fico pé da vida quando eu encontro com as minhas alunas e eu pergunto, e aí, tá fazendo as barras, tá fazendo troca, tá aplicando, tá fazendo autoaplicação, tá dando comando? Ai. Sabe, eu quero... gente, como pode melhorar? Você investiu num curso, você dedicou um dia inteiro ali de aprendizado, conhecimento. Coloquem em prática. Sejam a ferramenta que se requer e o que mais é possível. Percebem? Quando você faz a pergunta, você está abrindo espaço para o novo. Você está abrindo espaço para aquilo que se requer. Então, dinheiro, como você pode vir para mim de maneiras inimagináveis? Quais são as fontes de renda? Quais são as receitas que eu posso ter na minha vida agora? Que eu jamais imaginei. Quais são as pessoas grandiosas? Quais são os negócios grandiosos? E ser constante em tudo que você faz. Ser constante em tudo que você faz. Faça com amor, faça com gratidão. Seja você. É isso, gente. Bora! Para de alinhar e concordar com os noticiários. Que o mundo tá um caos, que tá tudo uma pindaíba. Percebem? Vamos ser diferentes. Vamos ser aqueles 3, 10, 15, depois 50, 20, entendeu? Vai subindo aí, ó,
de pessoas que fazem a diferença, de pessoas que não se contentam com o pouco, com o mínimo e fazem a movimentação. Ninguém disse que ia ser fácil, porém nada é impossível, tudo é possível. Acredite. Isso, amor. Oh, amor, eu que agradeço. Porque o que acontece? A gente fica tanto no julgamento que a gente não se acredita capaz de criar. E tantas coisas podem vir pra gente como um presente, né? E a gente só reconhece o dinheiro em forma, como eu estava falando antes, né? Que muitas vezes a gente nem as moedas, que é um produto de troca nessa realidade, que é um produto de troca de dinheiro, que nem as moedas, as pessoas muitas vezes a enxergam com o valor que se requer. Elas banalizam isso. E aí, até que ponto você tem vergonha de ser você e de lidar com dinheiro? Percebem? E foi incrível essa história da troca, porque a minha intenção foi realmente ser contribuição no serviço de troca. E na hora lá eu nem me dei conta desse julgamento. Foi depois que veio a consciência do julgamento, que na verdade a fala era um julgamento. Percebem? E aí eu disse, uau! O que se requer para que eu reconheça o dinheiro de todas as formas? O que se requer para que eu seja grata pelas minhas criações de todas as maneiras? Porque tudo é criação minha. Tudo é criação sua. Esse é o primeiro passo, é a autorresponsabilidade. Percebe? Tudo é sua criação. Então, quais são as fontes de rendas que estão disponíveis para você que você ainda não acessou? Quais são as maneiras que o dinheiro pode chegar até você? Façam perguntas. Perguntas. A pergunta, ela abre um leque de possibilidades. Beijos, amor. Saudade. Entende? A pergunta, ela abre um leque de possibilidades. Se você fica ali alinhando e concordando com essa realidade de que tudo tá difícil, de que tudo tá caótico, qual a energia que você traz à tona? A energia da escassez. E nós já trazemos muita energia de escassez, mas muita. Se a gente começar a falar aqui quais são as crenças que a gente ouviu a vida inteira da nossa família, a gente passa a noite, né? E eu não posso passar a noite, que daqui a pouco ainda tem 2 cursos. O que mais é possível? Percebem? Isso é outra coisa, amores. Vocês já perceberam que as pessoas falam muito que estão dispostas a fazer dinheiro, a ser a energia que se requer, mas na primeira dificuldade elas jogam a esponja? Elas jogam ali o paninho branco? Eu, por exemplo, não parei hoje o dia inteiro. Ontem eu fui dormir às 2 da manhã. Hoje era às 9 da manhã, eu tava de pé. Sim, 9 da manhã eu tava de pé. Não parei o dia todo, não parei. Tô fazendo live com vocês. Daqui a pouco eu tenho um curso, uma aula da terapia multidimensional pelo coração. E logo em seguida eu tenho a continuação do meu curso maravilhoso que eu tô compartilhando com vocês, do curso avançado do dinheiro. Ou seja, hoje, lá pelas 4, 5 da manhã, eu estarei indo dormir. E amanhã, às 10 da manhã, eu tenho que estar no gabinete, porque eu já começo o atendimento. Então, você tá disposta a pagar o preço? Muita gente não tá disposta a pagar o preço. O que você escolhe para sua vida?
Então muitas pessoas falam assim: nossa, a Renata tem sorte. Nossa, a Renata nananã. Gente, isso é sorte? Não, isso é escolha. Isso é ação que se requer, isso é movimento. E eu escolho por mais, e eu escolho por muito mais. E eu estou aqui em constância com vocês toda terça-feira. É rara a terça-feira que eu não estou aqui com vocês, fazendo essa troca, trazendo consciência. Consciência adquirida e compartilhada é conhecimento. Percebem? E você, qual é a ação que você está fazendo todos os dias? Você escolhe as suas escolhas todos os dias? Você está escolhendo as suas escolhas todos os dias? As suas escolhas sabem que você está escolhendo elas? Essa é a questão. Então, o que se requer? E quando eu falo de você sair da escassez, é esse ponto de vista, amor. Porque muitas vezes a gente fala, quando eu tiver o dinheiro eu faço, quando eu tiver, e a vida vai passando. E você tá no mesmo lugar. Pare de se paralisar. Pare de ficar contando historinha pra você mesmo. Pare de ficar dando argumento para que você não tá fazendo aquilo porque isso tá acontecendo. Percebe? E é você olhar para dentro mesmo e falar a verdade, eu tô me dando aqui 100%? Ou quantos por cento eu tô me dando aqui nessa situação para que isso aconteça? Eu tô realmente sendo o movimento que se requer? Sim, amores. Por que quando é alguma situação triste, alguma situação meio dramática, né? Alguma situação, sei lá, catastrófica mesmo, com questão de saúde ou alguma coisa nesse sentido, por que as pessoas se juntam, se manifestam e movem céus e montanhas? E até que conseguem aquele objetivo. E por que quando é com outras coisas a gente terceiriza? A gente banaliza aquilo. Mas se não der certo hoje, tá bom, amanhã eu olho. Por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Crenças limitantes, honra aos antepassados, não é fácil. Não é fácil, amor. Mas ninguém disse que seria fácil, né? Porém, não é impossível. A gente veio, sim, amarrado, acorrentado de crenças limitantes. Mas a gente pode, sim, colocar um fim nisso tudo. E você pode, sim, ser a primeira da sua família a dizer, chega, isso tudo aqui acaba em mim. Eu escolho agora uma nova realidade. Eu escolho um novo movimento. Eu aceito, eu recebo, eu trago a minha energia da minha ancestralidade, porém agora começa uma nova era. Percebe? Então, muitas coisas partem da gente também ser esse movimento. É claro que isso é constante. A gente tem que estar presente, né, nas nossas escolhas. Gente, eu mesma, vocês não estão entendendo. Essa semana eu tive um desafio bem grande interno meu, pessoal. Foi uma briga interna mesmo, minha. Vocês não estão entendendo. O que eu passei, eu mesma comigo mesma. A minha cabeça tava caótica. E eu mesma fazia perguntas pra mim e eu mesma respondia. Aí você fala assim, tá ficando louca, né? Por quê? Tem certas situações na nossa vida em que a gente não se contenta mais com as coisas. Então você escolhe mudança. Só que existem situações que não dependem de você, depende do outro. Então tudo que depende de você, você faz a mudança que se requer. Mas quando há algumas mudanças que não é a sua escolha, é a escolha do outro, até a página 2 a gente tem ali o dom, né, de estar futricando. Então, quando eu comecei a olhar para aquilo, eu fui para um estado onde a minha vontade era chutar a boca do balão. Arrebentar mesmo com tudo. Falar, mira, quer saber? Chega, acabou, tô de saco cheio, cansei, larga pra lá. Mas desse nível. Até que, antes de dormir,
eu conversei com o meu serzinho infinito e falei assim pra ele: tá, o que se requer aqui? Qual é a energia que se requer aqui que eu não tô acessando? O que tá por detrás disso que eu não tô percebendo? Eu destruo e descrio todos os meus pontos de vista em relação a isso. E dormi. Quando eu acordei no outro dia, a consciência que me veio foi: você tá com uma consciência, você tá numa onda e você acha que todo mundo tem que estar na mesma onda que você. E não é assim. E aí me veio a seguinte consciência: verdade. O quanto de você está se dando para que isso aconteça, para que essa situação melhore. E aí veio o tapa na cara, gente. Porque quando eu fui olhar para aquilo de verdade, eu tava me dando 30%, se fosse muito. 30%. E aí eu falei: uau. Porque aí quando a consciência vem, não tem como a gente desver o que você não via antes, né? Você tá enxergando. Então eu disse: tá bom, verdade. O que se requer aqui? E aí veio a consciência. Você é um ser mágico. Você é um ser que está trabalhando com consciência. Você tem várias ferramentas. E o que você faz de melhor? Veio essa pergunta para mim. E eu disse: o que eu faço de melhor é empoderar as pessoas a ser elas mesmas. Então, isso é o meu dom, é minha habilidade. É trazer consciência para aquela pessoa que ela é a melhor escolha dela. E eu não estava fazendo isso com essa situação. Então eu comecei a fazer. E à medida que eu comecei a fazer, gente, a energia mudou. A situação mudou. As escolhas mudaram. Percebe? E isso serve para tudo. Mesmo nós facilitadores, nós também temos desafios. Nós também temos dia que a gente, tá aguentando ali olhar no espelho, porque se olhar quer matar um, sabe? É mais ou menos isso sim. Porque nós também lidamos com as nossas sombras. Não é só luz, não é só gratiluz. Quem tiver nessa onda, para de palhaçada. Percebe? Só que a questão não é você não ser só gratiluz. A questão é como você lida com esse momento em que você não está na gratiluz. É você acolher a sua sombra? Sim. Porém, é você dizer: opa, peraí. Ela tá aqui, mas o que eu faço com isso? O que eu escolho aqui? Ser mais sombra ou ser mais luz? Eu escolho mais luz. Porém, eu não abafo essa sombra. Percebe? A questão não é você fingir que não tá tendo essa dualidade. A questão é você trazer a consciência e falar: tá, mas o que eu faço com isso? Soltei. Soltei, liberei, né? Acessei outra energia, o que se requer aqui. Essa é a questão. E o que vocês estão escolhendo? Vocês estão escolhendo liberar, ter essa consciência, soltar e liberar? Ou estão escolhendo aqui, ó, carregar essa consciência, né? Esse ponto de vista que tá a consciência, né? Carregar esse ponto de vista até quando? Espera aí que eu vou ler de vocês, amores. Essa live foi para pessoas que estavam precisando hoje. Gratidão. Eu que agradeço, amor. Maravilhosa. Ai, amor, gratidão. Oi, Gabi, maravilhosa. Beijo, amores. Mas é sobre isso, amores. Percebem? Então,
voltando ao nosso tema da nossa live, que já foi para vários temas, é possível sim você sair dessa escassez de uma vez por todas. Você é um ser incrível, grandioso, maravilhoso. O que é que você escolhe? Cara, se não tiver feliz, sai desse espaço. Se não tiver latente em você, se não tiver vibrando em cada molécula sua, faça perguntas. O que eu tenho que aprender com isso? Como eu posso melhorar isso? O que se requer para que essa energia mude? Eu destruo e descrio tudo isso agora. Percebem? Para que a energia mude. E eu vou dar um exemplo para vocês de energia que é bem legal. Hoje, de manhã, eu entrei no meu banheiro e o meu banheiro tava uma bagunça. E aquilo tava me incomodando. Porque normalmente, às vezes é até os meninos mesmo que lavam o banheiro. Porque aqui em casa, né, não tenho quem vem me ajudar a limpar a casa. É eu e os meninos que fazem mesmo, né? O Antônio, como ele trabalha muito, às vezes é que ele faz uma coisinha ou outra aqui na casa, mas se não é eu e os meninos que tomam conta. Afinal, gente, morar numa casa de 3 andares não é brincadeira, né? Aí o que acontece? Eu entrei nesse banheiro e tava incomodada ali. Então fui organizar tudo ali, fui limpar. Só que eu não fui limpar o banheiro igual a gente limpa normalmente, né, semanalmente. Eu fui fazer uma limpeza a fundo, porque aquilo tava me incomodando. E eu simplesmente falei, cara, eu vou limpar essas gavetas, vou limpar isso daqui, vou tirar isso daqui. E comecei, sabe, a jogar produto fora que tava vencido, porque a gente deixa, né, vai ficando ali até vencer. Coisas assim que não usa. Tinha 2 vidros de perfume dos meninos que já tava vazio lá em cima, ocupando espaço. E aí fui limpando, sabe? Fui limpando o armário, limpei isso, limpei aquilo. Quando eu vi, foi quase um saco de produtos, de lixo, de coisas tudo fora, sabe? Repus, cotonete, aquelas coisas que a gente faz. Aí limpei e tal, quando terminei, que eu olhei para aquele banheiro, uau, que sensação maravilhosa de ver aquele banheiro limpinho, organizado. E aí eu olhei para aquilo, sabe? Olhei mesmo para aquilo e eu falei, como é bom a gente ter as gavetas arrumadas, a pia brilhando, o banheiro cheirando, né? Sentindo bom novamente. E a energia do banheiro mudou. A energia do banheiro ficou mais leve. E aí, eu falei, cara, vai ter a ver com o que eu vou falar na live hoje. Porque é sobre isso. Quando você organiza a sua vida, a energia também se organiza. Em que sentido? Tudo é em movimento. O mar está em movimento. O vento está em movimento. Tudo está em movimento. A nossa energia não é diferente. O dinheiro não é diferente. O dinheiro tem que estar em movimento. Se o dinheiro está parado, ele também não está criando muito. Percebe? Então, como você pode criar com dinheiro? Como você pode criar com a sua energia? E você pode estar falando assim, nossa, mas ela está falando de dinheiro, de repente ela está falando de banheiro. Sim, amores. Tudo tá ligado. Tudo tá ligado. Quando eu falo para vocês como é bom limpar o banheiro, como é bom arrumar as gavetas do banheiro e deixar o banheiro cheirosinho, é sobre isso. Como tá as suas finanças? Você tem organizado as suas finanças? Você sabe
o quanto você tem que pagar todo final de mês, o quanto que você tem de receita, o quanto você tem de dívidas, né? De despesas vencidas, vamos dizer assim. Você tem isso organizado ou tá uma bagunça? E é incrível. E essa é uma outra dica que eu vou dar para vocês. Façam isso, amores. Comecem a organizar as gavetas de vocês. As gavetas do armário, do quarto, do banheiro, da cozinha. Porque quando a gente organiza fora, a gente também organiza dentro. Percebe? Então, tudo o que eu contei para vocês está relacionado. Todos esses meus questionamentos essa semana e até essa limpeza no banheiro hoje foi um processo de movimentação energética. Foi um processo de vibração. Foi um processo de conhecimento, de autorresponsabilidade. Tá tudo ligado. E aí eu peguei a minha bolsa, tava procurando alguma coisa que eu não achava, uma carta. E aí a hora que eu olhei minha bolsa também, porque a gente vai jogando as coisas lá dentro, né? Vai no supermercado, compra um negócio, joga o ticket lá dentro. Aí vai, não sei o que, joga. Aí eu olhei para aquilo e eu falei, uau. E aí eu tenho uma pochetezinha onde eu guardo umas cartas, né? Que é tanta carta, né? Carta de assurance de seguro saúde, carta de supermercado, carta, né? Então essas cartas eu guardo em outra bolsinha separado da carteira, porque senão a carteira nem fecha, né? Com tanta carta. E aqui na Suíça a gente usa muita carta para código, para acumular pontos, essas coisas, é até divertido, tá? E aí eu abri essa minha bolsinha de cartas. E aí eu olhei para aquilo e tinha cartas da minha sócia, né, da minha comadre, da Carol, do negócio dela, da estética. Tinha cartas de uma outra amiga, da Tati, né, do negócio dela. E não tinha carta minha. Aí eu olhei para aquilo e eu... Oi, Renata. Como assim que você tem na sua bolsinha de cartas cartas das amigas para você fazer publicidade para elas, não tem carta sua? Você tá deixando passar aí um olhar pro teu negócio. Na hora, gente. Na hora. Eu fui ali, peguei as cartas do meu negócio e coloquei dentro. Então você percebe que às vezes, quando a gente tá com muitas notas, muitas informações, a gente acaba deixando passar despercebido o que realmente é muito importante, que é muito contribuição e que deveria muitas vezes sim ser nossa prioridade. Então, o quanto você está brincando com o dinheiro? E quando eu falo brincar, é brincar sim, que o dinheiro ele é a energia, o movimento que se requer. Ele vai e ele volta. Você investe e ele volta para você multiplicado. Enquanto você estiver contando dinheiro, estiver triste quando você está pagando uma fatura, o dinheiro não vem para você com facilidade. Porque o dinheiro gosta de alegria. O dinheiro gosta de diversão. Então, até que ponto você está disposta a pagar para essa grande festa, para que o dinheiro venha até você com total facilidade? Alegria, glória, elegância e lucratividade. Percebe? Não sei se fez sentido para vocês, porque eu trouxe quase 3 em 1 aqui, né? 3 em 1.
Mas foi isso, a consciência foi vindo, vocês sabem que eu sou assim, meio eclética mesmo para representar o que me vem, e eu simplesmente compartilhei com vocês, porque de verdade foi de coração, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa troca. Beijo, amores, uma das melhores sensações, limpeza. Você não tá entendendo, amor, você não tá entendendo. Tanto que eu fiquei feliz. E não foi só isso, né? Que a hora que terminou aquele processo de limpeza, me veio na hora essa consciência, né? Como que tá ligado com as nossas problemáticas, né? Com os nossos desafios ali do cotidiano. E o quanto a gente entra naquela energia do ai, tá bom, não vou olhar para isso, né? Que às vezes é de estado de fuga. Ou para comparação, ou para o julgamento, ou para chutar o pau da barraca, o que for, né? Então, como seria a gente estar presente com as nossas escolhas, né? Fazendo perguntas. E é isso, amor. Eu que agradeço vocês. Peça para o dinheiro contribuir para vocês. Dinheiro, como vocês podem contribuir comigo hoje? Dinheiro, de quais são as formas que vocês podem vir para mim? Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. E quando for pagar as coisas, né? Dinheiro, como você pode voltar para mim multiplicado 70 vezes mais? Percebe? Vocês vão perceber que vai vir muita leveza. Isso também é a generosidade de espírito. É quando você simplesmente faz a troca, sabe? Sem intenção. Simplesmente você é a energia que se requer. Você é contribuição. Então o dinheiro, ele tá nesse exato momento louco para ser contribuição para você. Mas você não tá sabendo pedir por ele, né? Você não tá permitindo que ele chegue até você. E a Rô fala uma coisa que eu gosto muito, que ela fala: gente, o quanto vocês estão correndo atrás de dinheiro, não e o inverso. Que normalmente o dinheiro é que corre atrás de você. Então, como seria o dinheiro correr atrás de você? Você está disposta para ter tanto dinheiro quando ele chegar correndo atrás de você? Eu estou disposta. Eu estou disposta. Eu recebo, eu aceito. Eu me permito. Porque o nosso receber é que é a condição. E é isso, amores. Beijo grande no coração de vocês. Eu tenho que ir, eu tenho mais 2 cursos agora. E a gente vai se falando. Até terça que vem. Ah, galerinha de BN, tô chegando domingo para essa classe grandiosa de Axis Consciousness. Vai ser pipoco, tá bom? Beijo grande, amores. Tchau.